Eu sou uma cozinheira, e a melhor época do ano para envenenar, adoçar a vida das pessoas é na véspera do Natal. Elas estão tão preocupadas em comprar presentes e o que vão comer que não percebem os sintomas. Primeiro, elas começam a ficar sonolentas. Depois, sentem falta de ar. E quando elas dormem, não acordam mais. E eu me mudo de cidade, de identidade. Grande parte da população ficou cega, e eu fui uma dessas pessoas, mas fui a primeira a fazer a cirurgia para voltar a enxergar. Mas quando olhei para o lado, tinha um bilhete. Não diga a eles que você voltou a ver. Eu comecei a escutar passos, então ranquei o bilhete. Você está conseguindo enxergar? Preferi seguir o que o bilhete falava. Eu odeio quando meu irmão tem que voltar pro hospício. Meus pais vivem tentando dizer que ele está doente, que não é uma boa companhia. Mas eu insisto tanto que eles acabam cedendo. Porém, com o tempo, ele ficava cada vez menos e menos. Meus pais diziam que não tinha jeito, era sempre a mesma coisa. Meus pais acordavam arranhados e tinha coisa quebrada pela casa toda. Olha, seu irmão é muito esperto. Os médicos sempre acham que ele está pronto para a reabilitação. Mas você vai ter que se acostumar, porque ele não vai mais voltar. Eu odeio quando meu irmão tem que voltar pro hospício, porque eu tenho que fingir que sou boazinha até ele voltar. Eu sempre tive muita insônia. E minha mãe falava que se eu acordasse às 3 horas da madrugada era para rezar. Diziam que esse horário era ruim. Mesmo sem entender, eu rezava até voltar a dormir. Mas nesse dia eu acordei com muita sede e nem lembrei de olhar o horário. Eu passei pelo meu irmão na escada. Nem liguei, ele também sofre de insônia. Só tem um problema. Eu lembrei tarde demais que ele foi dormir na casa de um amigo. Eu trabalho em uma obra com mais 2 ajudantes. Vamos sair hoje? Vamos! Nunca pensei que o rolê poderia dar tão errado. Eu acordei no dia seguinte no chão da obra e só uma das meninas estava lá. Cadê a Ana? Você não lembra da aposta que fizemos ontem? E a Ana perdeu? Não. Cadê ela? Digamos que agora ela vai fazer parte da obra pra sempre. Minha amiga foi dormir na minha casa, mas estava chovendo tão forte que a luz acabou. Eu acho que essa chuva não vai parar tão cedo. Eu acho melhor a gente dormir, já tá tarde. Por que você apagou a vela? Eu não vou conseguir dormir no escuro, eu tenho muito medo. Acho que os fósforos acabaram, mas é só uma noite, relaxa. Tá bom, mas você vai dormir de mão dada comigo. Nós duas dormimos de mão dada a noite inteira, mas na manhã seguinte, quando eu acordei, eu percebi que as camas estavam muito afastadas. Você afastou as camas durante a noite? Não, eu achei que você tinha ficado com raiva de mim depois de apagar a vela. Não, tenta esticar a mão pra me dar ela. Mesmo nos esforçando muito, as mãos não chegavam nem perto de se encostar. Tudo que meus pais falam sobre minha avó é mentira. Lembra que eu te contei que meus pais odiavam minha avó porque ela abandonou meu avô? Então, ontem eu achei cartas dela contando a verdade. Ela foi obrigada a casar com meu avô. Engravidou. Mas ele amava outra pessoa. Quem? O vizinho. Mas naquela época esse amor não seria aceito. E minha avó era uma ótima costureira. Então ela decidiu fugir vestida de homem. E abriu uma loja de vestidos. E enviava dinheiro pro meu avô todo mês. Assim ele conseguiu ver o amor da vida dele e ela o sonho dela. E seus pais sabem disso? Não, e se eu contar eles não vão acreditar. Por isso eu vou atrás de provas. Mas isso é loucura, Isis. E sabe quem vai me ajudar? Quem? Você. Não vou, não. Claro que vai. Mas, Isis, eu tô trabalhando. Não tá, não. Vem, vem. Ó, a gente vai entrar na igreja e procurar o caderno onde eles anotavam os casamentos. Mas a igreja não tá fechada? Relaxa. Um grampo resolve tudo. E você também não sabe o nome dela. Já te falei, literalmente meus pais nunca falaram sobre ela. E ela assinava a carta com código. É impossível abrir essa porta só com um grampo. Consegui. É sério que você quer invadir aqui de novo? A gente não vai invadir. A gente vai entrar sem avisar. Tá bom. Peraí que a gente esqueceu de algo muito importante. Tá. Eu tenho quase certeza que eu vi uma data de nascimento nesse caderno. Não estava em ordem, mas começava com J. Achei. Jean Silva Ferreira. É, realmente, a data tá muito diferente das outras. Isis! Esse deve ter sido o nome que ela adotou antes de fugir. Só pode ser. Jean Ferreira. JF. É isso, agora a gente só tem que procurar o nome dos arquivos. Não precisa procurar, Isis. Eu já sei de tudo sobre a sua avó. Meu pai explicou que 3 anos atrás descobriu sobre a herança que minha avó deixou na conta do banco. Porém, tentou contar isso pra minha mãe, e ela não quis ouvir. Então ele deixou pra lá, achando que era pouco dinheiro. Mas desde que a empresa deles faliu, ele começou a tentar recuperar o dinheiro. E descobriu que era muito, mas muito dinheiro.
mas ele precisava da assinatura da minha mãe. E ele não tinha provas o suficiente para falar disso com ela. Então é aí que eu e o Lucas ajudamos. Juntamos provas o suficiente e mostramos para minha mãe. Ritual de começo de ano. Tem pessoas que acreditam em cores, mas minha família é muito diferente. A gente come um tipo de gelatina no começo de todos os anos. E em 2023 não seria diferente. Mas algo deu errado. Na virada do ano eu briguei muito com minha irmã. Ela pegou uma roupa emprestada e não queria devolver. Mas ela devolveu e eu fiquei muito brava. Então eu decidi fazer algo em troca. Eu percebi que ela deixou a gelatina dando mole antes do ritual. E não tinha outra coisa a fazer, a não ser comer. Assim, ela não ia poder participar desse ano. Mas ela percebeu rápido demais que a dela sumiu. Cadê o meu doce? Alguém viu? Eu comi o seu ontem depois de você me irritar. Acho que você não vai participar do ritual esse ano. Tá doida? Por quê? Você esqueceu que a gente é amaldiçoado. Se ela não comer o doce hoje, ela vai perder a visão. Eu tinha esquecido totalmente que a gente fazia o ritual porque fomos amaldiçoados. E nossa visão dependia dele. Então, eu decidi dividir o meu doce com a minha irmã. Mas não sabíamos se isso daria certo. Mas não deu errado. Só deu meio certo, eu diria. Eu estava fazendo a autópsia do meu sogro quando percebi que ele estava vazio. Não tinha nenhum órgão dentro dele. Pensei como falar isso para minha esposa, mas quando cheguei em casa, percebi que também nunca senti seu coração batendo. Meus pais sempre me falaram para não atender a porta durante a noite, mas um dia eu estava vendo TV e eram 00:30 em ponto, e alguém não parava de bater na porta, então eu fui atender. Oi, quem é? Não era ninguém. Mas as batidas não pararam. E foi aí que eu percebi que agora elas estavam vindo de dentro da casa. Há séculos atrás, quando a magia ainda existia, eu era uma ladra. Mas por infelicidade do destino, eu tentei roubar a casa errada e fui amaldiçoada a viver eternamente. No primeiro século, foi uma tortura ver as pessoas que eu amo envelhecerem e morrerem. Mas depois, dediquei meu tempo a conhecer todos os continentes e cada pedacinho de terra que existia. Até que eu conheci ele. Um simples pescador que desde o primeiro toque eu soube que seria meu grande amor. Ele ficava impressionado que não conhecemos nem o quinto do mar. Então, compartilhou comigo seu grande sonho de dedicar ao mar cada segundo da sua vida, que não foi muito longa. Ele se foi tão jovem que nunca soube que eu também iria dedicar ao mar cada segundo da minha vida. Dividi a casa com 2 amigos. Nos dávamos muito bem, até que um dia eles chegaram em casa e encontraram meu corpo sem vida. Começaram uma discussão. Eles estavam se acusando, mas não perceberam que tinha mais alguém ali. Minha irmã fez uma cirurgia no rosto. Ela estava quase irreconhecível. Qual cirurgia você fez mesmo? Ah, é. Ela não estava conseguindo nem falar por causa da cirurgia. Eu fui muito sonsa. E eu estava cuidando muito bem dela, porque ela estava com muita dor. Eu queria ser uma boa irmã nesse momento, mas ela não ficava nenhum segundo sem ir atrás de mim. Tava toda hora querendo saber onde eu estava. Ela não era assim antes. Isso estava muito estranho. Até que chegou o dia dela tirar o curativo. Ai, a minha voz. Olha só, sua voz tá muito diferente. E eu tenho uma surpresa. Oh, você tá loura! Não só isso, você não percebeu nada de diferente no meu rosto? Foi aí que eu percebi. Você roubou o meu rosto! Você é tão boba que não percebeu que todo esse tempo eu estava vestida igual você. Minha voz está igual à sua. E agora, o meu rosto. Que bizarra! Agora sua vida é minha. E a minha agora é sua. Veste isso. Eu não quero! Então vai ter que ser do meu jeito. Você sabe o que é um déjà vu? Déjà vu é a sensação que a pessoa tem de ter vivido no passado, um exato momento pelo qual está passando no presente. Há 2 semanas eu tenho tido vários déjà vus. Minha mãe dizia que eles eram as brechas que o universo nos dava para mudar o destino, com pequenos gestos diferentes. Ela nunca especificou se ele mudava para o bem ou para o mal. Mas um homem me parou na rua hoje e disse para agir inesperadamente quando tivesse os déjà vus. E foi embora. Como ele sabia que eu estava tendo déjà vus, eu não tinha motivos para não acreditar nele. Então eu comecei a fazer coisas bizarras que não faria normalmente. E os déjà vus foram parando. Até que encontrei esse homem de novo na rua. Ele me disse que eu era o amor da vida dele, que eu ia morrer na linha do tempo e que eu agisse da mesma forma que nos déjà vus.
Eu não tinha motivos para apaixonar por um estranho. Eu sou uma serial killer e minhas próprias vítimas me chamam para ir na casa delas. Como isso funciona? Essa resposta é muito fácil. Eu sou uma adestradora de cães. Assim, elas mesmas me chamam para dentro da casa delas para cuidar do cachorro enquanto viajam. E enquanto estão fora, eu tenho todo o tempo do mundo. Assim, eu presto atenção em cada detalhe da casa, todos os cômodos, e descubro tudo que eu preciso sobre a minha vítima. Fica mais fácil dessa forma. E como eu tiro a vida delas? Eu uso uma substância. Ela é impossível de ser detectada pela polícia. E conhecendo a minha vítima, eu coloco a substância em lugares muito específicos. E assim que minhas vítimas chegam em casa, elas começam a ficar fracas e não encontram um motivo. Com um pouco de tempo e paciência, elas ficam tão fracas que eu consigo fazer mais uma vítima. Mas a pergunta mais importante é: e o cachorro? Não pense que eu sou totalmente um monstro. Eu volto pra casa delas e pego o cachorro. Boa noite, Júlia. Você pode me cobrir? Cubro sim. Você esqueceu de olhar debaixo da cama. Claro, eu olho embaixo da cama. Arthur, acho que tem alguém em cima da minha cama. Os pais foram viajar e me deixaram com minha irmã gêmea, mas eu tranquei ela no quarto e dei uma festa. O problema é que eu só lembrei dela 3 dias depois. E quando eu cheguei no quarto, ela estava sentada no chão ouvindo música. E eu tirei o fone dela. Mas algo estranho aconteceu. Finalmente lembrou de mim, irmãzinha? Você quer que traga seu amor de volta? É o que eu mais quero, eu não consigo mais ver sem ele. Vocês poderão ficar juntos pra sempre. Eu só preciso de uma foto dela. Eu tenho a foto. Ela não vai ficar mais no caminho de vocês dois. Eu só tenho que cortar o fio vermelho de alma gêmea que liga o casal e juntar o seu fio ao dele. Eu joguei fora o fio da vida dela. Eu não me importo com o que vai acontecer com ela mesmo. Ah, eu quase me esqueci. Você permitiu que outra pessoa fizesse isso com você também. Ei! Desculpa, o que foi? Você não respondeu minha pergunta. Toda noite o governo libera um gás para ter certeza que todos estão dormindo. Não sabíamos o que eles faziam enquanto estávamos apagados. Mas um dia eu recebi uma carta dizendo que era para ficar acordada. E tinha uma substância que burlava o gás. Eu achei muito estranho, mas mesmo assim eu fiz. E foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Porque alguém entrou na minha casa. E com certeza o governo saberia que eu não estava dormindo. Sempre tinha uma menina muito estranha na frente da minha casa. Ela ficava todos os dias lá brincando com o ioiô e olhando diretamente pra mim. Até que um dia eu decidi falar com ela. Ei, menina, por que você fica todos os dias aí? Até hoje você não sabe quem é ela? Não, eu não sei. Quem é ela? Ela é o anjo da morte. E esse ioiô é sua vida. Quando ele arrebentar, ela termina. No meu mundo, quando fazemos 16 anos, entramos em uma competição. Os perdedores são eliminados da vida. Os outros ganham o direito de viver. E os 3 melhores viram líderes e passam o resto da vida focados em melhorar a nossa sociedade. E foi nesse exato momento em que eu percebi que perdi. Eu trabalhava em uma loja de brinquedos. Durante o dia ela era mágica, mas durante a noite parecia um filme de terror. Um dia eu fiquei até tarde embrulhando os novos brinquedos em plástico bolha e coloquei eles no estoque. Mas quando eu estava indo embora, comecei a escutar as bolhas se estourarem. Estava sozinha em casa até que recebi uma mensagem da minha mãe. Eu preciso que você coloque o saco de lixo pra fora, sem olhar o que tem dentro. Tá bom, eu fiz o que ela me pediu, mas esse saco de lixo era muito estranho. Depois disso, eu voltei a fazer novos amigos no Litmatch, até que minha mãe chegou. Mãe, eu fiz o que você mandou na mensagem. Menina, que mensagem? Eu esqueci meu celular em casa hoje. Quê? Eu confiava de olhos fechados na minha psicóloga. Eu contava todos os meus segredos. E ela era a única que realmente se importava comigo. E como tá a questão com seu pai? Eu não vou mentir. Eu ainda acho que ele tem psicopatia. E você leu o livro que eu te mandei? Como identificar um psicopata? Sim. Por isso mesmo eu tenho mais certeza de que ele é. Calma, eu tenho certeza que a situação logo logo vai melhorar. Só não caia mais nas manipulações dele. Ah, deu tempo da nossa sessão. Até semana que vem. Até. Ei, você tá esquecendo sua garrafinha d'água. E cuidado, não bebe a água dela, já deve estar quente. Pode dar dor de barriga.
Essa sessão de terapia foi tão esclarecedora. Eu tinha que pensar em cada palavra dela e digerir o que ela falou. Então, quando cheguei em casa, eu fui direto para a cozinha e fiquei pensando em tudo. Até que meu pai chegou do futebol. Mas eu ignorei e decidi que não ia até ele. Eu precisava entender todas as informações que minha psicóloga me falou. Mas ficou muito silencioso e eu decidi lá ver o que tinha acontecido. Foi aí que eu percebi que não era meu pai que estava me manipulando, e sim minha psicóloga. Eu sou uma serial killer. Porém, eu estava no começo e não sabia muito bem onde esconder os corpos das minhas vítimas. Então dei vários vacilos e corpos foram achados. Mas nenhum foi ligado a mim. Então tive que pensar melhor em escondê-los. Tentei em vários lugares, mas nenhum funcionou. Eles sempre eram achados, não importasse o tanto que eu tentasse escondê-los. Mas uma coisa estranha aconteceu. Eu recebi uma carta embaixo da minha porta. Oi, amor. Eu tenho certeza que somos almas gêmeas. Mas você precisa esconder melhor seus corpos. Eu faço isso há 10 anos e nunca fui pego. Se quiser continuar conversando, deixe uma carta na sua janela. Assinado AG. Como que existe outra pessoa igual eu nessa cidade? Eu achei que era a única. E eu pensei muito se devia escrever de volta. Mas eu fiz o que ele mandou. Eu coloquei uma carta na minha janela. Eu não sabia se devia ou não esperar uma resposta de volta. Mas lá estava ela. Outra carta dele. E assim foi. Trocamos cartas por muito tempo. E hoje eu sou casada com o melhor cozinheiro da cidade. E nós dois escondemos nossas vítimas de uma forma que nunca serão achadas. Mudei para uma casa nova com a minha família. Por mais que a casa fosse perfeita, eu sempre senti algo estranho nela. E todos os dias aparecia um gato no mesmo lugar. Oi? Oi, esse gato é seu? Não, ele era dos antigos donos, só que eles se mudaram às pressas depois daquela tragédia e esqueceram de levá-lo. Você sabe por que ele sempre fica no mesmo lugar? Porque é aí que meu corpo tá enterrado. Eu vendo objetos amaldiçoados. Os antigos donos foram vítimas de alguma catástrofe ou assassinato. E os novos donos também serão. Então tudo que eu vendo sempre volta pra mim. Mas estranhamente já faz uma semana que eu vendi uma caneta, em que o dono deveria ter um infarto. E até hoje ela não voltou. Oi? Oi, tia, então. Minha mãe falou que era seu aniversário, então eu trouxe um presente pra você. Ah, obrigada! Somos obrigados a tomar um remédio que o governo nos vende. Ele é a pílula da felicidade. Porque, com o passar do tempo, a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo viciou as pessoas nesse remédio pra ganhar mais dinheiro. Mas por algum motivo eu nasci feliz. Nunca precisei das pílulas, então trocava elas por placebo pra ninguém perceber. Mas por algum motivo o governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam e suspendeu o uso do remédio. Ela sorriu! Acho que ninguém viu. Pega ela e leva pra lá. Ixi, agora complicou tudo. Pré-ano novo. Um dia antes da vida nova começar. Tudo pode mudar. Então você pode ser aquilo que sempre quis ser. Eu quero te ver muito em 2023. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu vou te ver muito. Hã? É, bobinha. Pelo Instagram. Você posta a sua vida toda. Já eu? Não posto nada. Ah, tá. Que susto. Mas a gente vai passar a virada do ano juntas, né? Óbvio. E realmente a gente se encontrou na festa de ano novo. E tava super divertido. A gente tava colocando a fofoca em dia. Até que eu tive uma ideia. Eu decidi propor um brinde. E, obviamente, ela aceitou esse brinde. Mas digamos que eu não bebi o que tinha no copo. Só ela bebeu. Até a última gota do copo. Foi tarde demais quando ela percebeu. Nossa, eu não tô me sentindo muito bem. Eu sei. Esse ano foi o mais fácil de todos. Envenenar ela foi tão bobo. Agora sim eu posso começar minha vida nova em 2023. Como uma nova pessoa. Nos hospedamos em um hotel, mas o quarto da frente nos chamava muita atenção. Até que tivemos a ideia de olhar pela fechadura, mas só vimos tudo vermelho. Ei, por que vocês estão olhando esse quarto? Não sei, a gente viu algo vermelho na fechadura e ficou curiosa. Ixi, esse quarto tá em desuso. Por quê? Uma mulher se hospedou, mas algo aconteceu e ela acabou morrendo, mas antes ela tirou os próprios olhos e ficou um buraco vermelho no lugar. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada, esqueci, e no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar, até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital, tomando remédio na veia, rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. Minha família vende o melhor chup-chup da cidade.
mas eles não me passam a receita de jeito nenhum. Então eu perguntei pra minha irmã o que eu devia fazer. Pra você saber a receita da nossa família, você tem que arrumar 1 litro de sangue humano. Pensei em 1000 formas de conseguir isso. Até que lembrei que minha melhor amiga é uma tonta. Aqui, irmã, eu consegui 1 litro de sangue. E agora? Você é boba mesmo, né, irmã? Devolve esse litro de sangue de porco pra cozinha. A receita é que a gente usa um pouquinho de maisena em cada chup-chup. O sangue não é de porco. E o que eu faço com o corpo? Quê? Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Eu tô sonhando, deu certo. Ei, você, que horas são? Oi? Que horas são? Você tem que me seguir, vem! Que estranho. Vem! Isso tá muito estranho, mas eu não tenho nada a perder, então eu vou. Agora pergunta pra ela. Ela sabe de tudo. Quem é ela? Eu não sei quem é ela, eu só sei que ela sabe de tudo. Mas tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. Ei, que horas são? 2035, 8 de agosto, às 6h46, acidente de carro. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Era só um sonho. Minha mãe me tratava igual uma bonequinha. Fazia de mim gato e sapato. Eu tinha que ser perfeita. Ela me maquiava todos os dias, pra ficar impecável e quase irreconhecível. E sempre foi assim. Eu acho que ela colocava as frustrações dela em mim. Além disso, ela nunca me deixava sair sem maquiagem. Falava que nenhum garoto ia gostar de mim e que todas as meninas seriam mais bonitas que eu. Eu amava ela demais, então deixava ela me tratar assim. Eu tinha que ser uma filha exemplar. Só assim ela ia me amar. Mas teve um dia que eu não estava aguentando. Mãe, eu não tô mais aguentando esse corset. Mas você precisa ficar bonita, senão ninguém vai te amar. Mas eu não preciso que ninguém goste de mim. Eu já sou muito feliz com você. Me sinto completa. Quê? Você vai fazer o que eu tô mandando. Eu tive muito trabalho de te roubar da maternidade. Agora você é minha e vai fazer o que eu quiser. Ninguém nunca vai te achar aqui. Se você não for minha bonequinha, eu te descarto como uma. Minha irmã estava muito estranha desde que mudamos para uma casa nova. Ela dizia que ouvia vozes e passos. E minha mãe nunca acreditou nisso. Mesmo na época do carnaval, ela não reagia. Mas eu não desisti. Eu tentei de tudo para tirar ela daquele sofá. E até mesmo a boa energia do carnaval não conseguiu. Então eu tive que pensar em algo. Aí eu tive uma ideia. Eu apresentei para ela o Genshin Impact, que é um jogo incrível de RPG de aventura e de mundo aberto. E realmente, ela jogou muito o jogo e gostou demais. Mas eu ainda sentia que ela precisava esquecer mais as vozes e os passos. E vendo ela jogar, eu tive uma ideia brilhante. Ela precisava se sentir mais dentro do jogo. Então eu mostrei o filtro que tinha o cabelo dos personagens. E ela amou. E aí sim eu senti que funcionou. Mas eu não esperava que ela também teve uma ideia. Ela se fantasiou igual um dos personagens do jogo. E por essa eu não esperava. Hoje ela tá nem aí pra gente. Eu já abri a porta do quarto 3 vezes. E nada. Eu achei que ela esqueceu da gente por causa do carnaval. E não por outro motivo. É esse novo jogo que ela tá jogando. Hoje mesmo eu ouvi a cadeira de lugar 4 vezes. Ela nem ligou. Eu sempre fui muito sozinha. Então eu decidi fazer um ritual pro reflexo do espelho ganhar vida. Mas eu achei que não daria certo. Oi? Oi? Você me chamou? Mas deu certo. Estava tudo bem. Ela era uma ótima companhia. Até que eu fiz novos amigos no Litmed e ela começou a ficar com ciúmes. Onde você vai? Eu vou sair com os novos amigos que eu fiz no Litmed. Agora você só me deixa sozinha. Você não conversa. Eu tô falando com você. Voltei, eles foram muito legais. Isso me deixa muito triste. Você me criou pra não ficar sozinha, mas agora quem fica sozinha sou eu. Você podia pelo menos encostar em mim uma vez. Você nunca fez isso. Claro. Acho que ela estava certa e não teria nenhum problema. Agora você é o meu reflexo. Oi, eu sou a Lumi, eu recebi muita, mas muita roupa da Shein. Eu vou experimentar tudo. Começando com esse quarteto de tops que todo mundo tem. Ele é muito, muito, muito bom.
Esse tricô de nuvens eu achei a coisa mais fofa. Sério, eu gostei muito das costas desse body. Mais um quarteto, só que agora de gola alta, que eu uso muito pra gravar pose. Roupinha de academia que vem com uma calça, um short, uma blusa e um top. Outro clássico é esse conjuntinho de brilho, ele brilha muito. E eu peguei 2 sapatos, um é escoturno e o outro é o tênis. Eu achei a qualidade deles muito boa. Um vestidinho vermelho, sério, eu tô me sentindo muito princesinha com ele. Esse cropped também, meio corset, meio... uma calça cargo preta também. E um tricô rosa muito quentinho. Um body rosinha e um body verde muito lindo. Um cropped de manga longa também não pode faltar. Eu achei essa blusa muito diferente, muito legal. Um conjunto de moletom que veste muito bem. Também não podia faltar um pijaminha quentinho. Outro cropped de manga longa, só que de tricô. É isso, e eu vou deixar meu cupom na tela. Espera, isso foi minutos antes de tudo acontecer. Então vamos voltar ao início. Eu moro aqui perto. Não podia simplesmente ignorar essa informação. Então tomei a pior decisão de todas. Eu invadi a casa dele. Ela era estranhamente silenciosa, mas achei alguns arquivos que a mídia não tem sobre o assassino. Abri meu armário e achei um corpo. O mais estranho nisso tudo é que eu lembro de ter colocado 2 aqui ontem. Eu era babá de uma menininha muito fofa. O que acontece depois que a gente morre? Talvez ela não fosse tão fofa assim. Mas ela se comportava bem. E só isso estava ótimo. E eu era paga por semana. Ela mesma me entregava um monte de dinheiro. E nesse meio tempo eu percebi que nunca vi os pais dela. Sempre quando eu chegava, ela estava sozinha me esperando. E eu aceitava numa boa, porque era muito dinheiro e eu estava precisando disso. Você sabia que você é uma boa babá? Por isso, não precisa vir mais amanhã. Por quê? Seus pais estão me dispensando? Não é isso. Só não vem. Eu não aceitei muito bem isso. Eu tinha que falar com os pais dela. Então eu fui no dia seguinte. Por que você tá batendo nessa casa? Ela tá abandonada há anos. Bizarro. Quê? Além dessa casa abandonada, tá ligada a vários aparecimentos de mulheres. Se eu fosse você, eu não entrava aí. Quê? Então tá explicado porque eu nunca vi os pais dela. Eu estava dormindo em uma casa de campo quando ouvi alguém correndo na sala. Pensei que poderia ser minha filha, então eu fui olhar. Mas na sala só tinha os brinquedos dela e a TV estava ligada. Eu já falei pra ela não ficar brincando até tarde. Então voltei pro meu quarto, mas eu lembrei que minha filha foi dormir no chalé com o pai dela. Então, quem estava brincando com aqueles brinquedos? Decidi voltar na sala, mas os brinquedos não estavam mais lá. Mas foi aí que eu vi eles entrando no meu quarto. Deixaram uma caixa na minha porta. Dentro só tinha um manual de instruções e um colar. Eu demorei para conseguir montá-la, mas quando terminei eu entendi para que ela servia. Ela era uma máquina do tempo. Eu usei ela para ajudar em catástrofes e deixar o mundo um pouquinho melhor. Mas eu também tive que protegê-la de pessoas com más intenções. Eu demorei para entender por que eu mesma coloquei a caixa naquela noite. Assim, o ciclo se iniciaria de novo. Depois de um longo tempo, uma carta dele chegou. Ele disse que fugiu da guerra e só estava esperando os rumores abaixarem para mandar outra carta. Só tinha um problema. Nesse meio tempo, eu descobri que a viagem no tempo era impossível. E que se ele falasse para alguém no tempo dele, iria ser enforcado e taxado como louco. E você já ouviram o ditado que diz: quando você gosta de uma flor, você arranca ela e não liga se vai morrer, porque você apenas quer ter ela. Mas quando você ama uma flor, você rega ela. E eu amava ele. Então eu escrevi a última carta de todas. Eu tive que quebrar o coração dele. E disse que tinha outra pessoa. E ele nunca escreveu de volta. Mas eu li nos livros de história que ele se tornou o melhor rei de todos os tempos. Mas era visível a sua solidão. Você já sentiu medo e se cobriu com cobertor durante a noite para se proteger? Então, nessa noite, eu estava com um sentimento muito estranho. Então, cobri meu pé para nada acontecer. E estava tudo bem, só que eu percebi tarde demais que minha mão ficou do lado de fora. Dia dos Namorados. Meu namorado me deu um relógio de bolso de presente. Ele era lindo, mas parecia que não funcionava. As horas voltavam para trás. Até que um dia ele parou em um horário específico e fez um barulho horrível. E foi aí que eu percebi que ele parou no exato momento que o coração do meu namorado parou de bater, há 1 ano atrás. Eu me sinto muito excluída na minha escola. É como se não pertencesse a esse lugar. E às vezes eu tenho a impressão que fazem isso de propósito. Mas eu não vou deixar que isso me afete. Além disso, eu tenho uma forma de me sentir bem.
Eu te disse, eu conheci ele no Rei. Olha aqui. Eu estava contando os minutos pra ir pra casa. Pra entrar no Rei. Nele eu só conheci pessoas legais e bonitas. E é possível conectar com pessoas aleatórias pra fazer novas amizades. Oi, qual que é seu nome? Meu nome é Enzo, e o seu? O meu é Lu, me fala um pouco mais sobre você. E realmente, fazer amigos online me ajudou demais. Eu me sentia muito melhor e animada. Enzo, por que você ficou em silêncio do nada? Olha, não é querendo te assustar, mas você tá sozinho em casa? Sim. Olha a mensagem que eu tô te mandando no chat. Tranque-se no banheiro. Alguém atrás de você na janela. Eu vou ligar pra polícia. Meu dia tava muito estranho. Caiu um bilhete do meu armário. Estou escondida dentro do seu armário. E foi aí que eu lembrei que estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas isso já faz mais de um mês. Então agora eu vou ter que esconder o corpo dela em outro lugar. Você quer que traga seu amor de volta? É o que eu mais quero, eu não consigo mais ver sem ele. Vocês poderão ficar juntos pra sempre. Eu só preciso de uma foto dela. Eu tenho a foto. Ela não vai ficar mais no caminho de vocês dois. Eu só tenho que cortar o fio vermelho de alma gêmea que liga o casal e juntar o seu fio ao dele. Eu joguei fora o fio da vida dela. Eu não me importo com o que vai acontecer com ela mesmo. Ah, eu quase me esqueci. Você permitiu que outra pessoa fizesse isso com você também. Ei! Desculpa, o que foi? Você não respondeu minha pergunta. Durante a noite eu tive um pesadelo e acordei. Quando olhei pro relógio eram as 3 horas da manhã. Mas como meu melhor amigo estava dormindo na casa comigo, eu fiquei mais tranquila e voltei a dormir. Quando eu acordei, eu estava me preparando para mandar memes para ele pelo LivePic. Até que recebi uma foto minha dormindo na tela inicial no aplicativo. Hã? Por que você tirou uma foto minha dormindo? Foto? Do que é que você tá falando? Eu sou médica legista e trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário e fiquei mais do que devia. E estava tudo bem, até que as luzes começaram a piscar. E eu fui embora o mais rápido possível, e nem olhei para trás. Mas quando cheguei no final do corredor, a porta estava trancada, e eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada, um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixar entrar nesse corpo. A intercambista que meus pais tanto falaram chegou. Mas ela era bizarra, ela não falou nenhuma palavra. Nem comeu, só ficou me observando. E de noite foi mais bizarra ainda. Ela ficou sentada na cama me olhando. Você poderia pelo menos fechar o olho, né? Oi, você não acha que a nova intercambista é muito estranha? A menina ainda nem chegou e você já tá encrencando com ela. Como assim? Ela chegou ontem. Não, ela só chega mês que vem. Você já parou pra pensar até onde iria pelo que acredita? Faltava poucas horas pra minha execução. Mas eu recebi uma carta dizendo que existia um jeito de voltar para o jogo. Mas ele era fora das regras. Eu prefiro morrer seguindo os meus princípios do que ver uma vida desonesta. A carta era apenas um teste e eu virei líder da tribo Honestidade. Eu pedi ajuda na casa mais próxima depois de sofrer um acidente. Eu levei a pessoa até onde estávamos, mas ele ficou muito chocado ao ver meu corpo sem vida dentro do carro. Minha amiga sempre sabia o futuro. Tudo o que ia acontecer, fosse algo bom ou ruim. Eu não entendia como ela fazia isso, mas não tinha como ser evitado. A Amanda vai quebrar o braço. Eu não vou mentir. Eu sempre duvidava do que ela falava. Mas sempre acontecia de uma forma bizarra. Definitivamente ela sempre sabia de tudo. Você vai tirar total na prova amanhã. Eu vou estudar muito, então. Nem precisa, você tem uma memória boa. Eu não entendi o que ela quis dizer. Mas eu não liguei no dia seguinte. Amiga, eu consegui as respostas da prova, tá tudo nesse caderno da professora. Decora antes da prova começar, toma. Foi dito e feito. Eu decorei todas as questões da prova. E as respostas, e realmente eu tinha uma memória muito boa. Tanto que eu tirei total. Eu comecei a acreditar que ela realmente sabia o futuro. Como você sabe o futuro, eu posso perguntar se eu devo ou não devo ir na festa do Matheus hoje? Vai sim. Então eu fui. Mas eu quebrei o meu pé. Eu acho que ela não sabia o futuro. Ela só chutava as coisas que iam acontecer. E ela tinha muita sorte. Você estava errada. Eu quebrei o pé. Só? Sim. Que estranho. Era pra você morrer. Eu sou nova na cidade. Mas ninguém aqui gosta de mim, porque eu vim de um lugar onde acontecia uma série de assassinatos, e meu pai foi uma das vítimas. Mas isso não ia me abalar, e eu fui no primeiro dia de aula. Eu posso sentar do seu lado? Não, tá doida? Vai que eu viro o próximo alvo desse assassino que você e sua mãe trouxeram pra cidade.
A cidade era muito calma antes de vocês chegarem. Vocês nunca deviam ter vindo pra cá. Vocês são bizarras. O pior de tudo é que ela não estava tão errada assim. Desde que eu e minha mãe chegamos aqui, tudo tem sido tão estranho. Parece que a cidade não é mais tão calma assim. Tanto que eu vi uma notícia chocante. Filha, você viu o noticiário? Eu vi. Como isso pode ter acontecido? Acho que esse assassino tá seguindo a gente. Com certeza. Você não pode mais sair de casa. Eu sinto muito pela sua colega Ana. Espera. Como você sabe que foi a Ana se ainda não divulgaram o nome da vítima? Foi só um chute. Acho que não foi só um chute, mãe. Só nós duas viemos da cidade pra cá. Você tá muito enxerida. E tome cuidado. Que senão a curiosidade vai te matar. Igual eu fiz com seu pai. Mudei pra uma casa nova com a minha família. Por mais que a casa fosse perfeita, eu sempre senti algo estranho nela. E todos os dias aparecia um gato no mesmo lugar. Oi? Oi, esse gato é seu? Não, ele era dos antigos donos, só que eles se mudaram às pressas depois daquela tragédia e esqueceram de levá-lo. Você sabe por que ele sempre fica no mesmo lugar? Porque é aí que meu corpo tá enterrado. Você já deve ter ouvido falar da história do espírito pedinte. Ele bate na casa das pessoas pedindo ajuda. E se você não deixar ele entrar, a sua vida acaba. E por má sorte, ele bateu na minha casa. Então eu deixei ela entrar. Também dei comida pra ela. E um banho, porque ela estava precisando muito. E também falei uma coisa muito importante. No Afam você consegue aquele extra jogando jogos. E se você clicar no link da bio, você ainda consegue um bônus de depósito. Depois disso, eu dei roupas novas pra ela. Nossa, eu amei esse conjunto de blusas. Ela me ofereceu uma das blusas. E eu nunca achei que ia fazer amizade com um fantasma. Mas até que eu gostei. Eu sempre fui muito medrosa. Nunca dormia com o pé pra fora da cama. E o cobertor era meu escudo contra os monstros. E pra piorar, eu sempre tinha muitos pesadelos. E sempre chamava minha mãe. Mas esse dia foi diferente. Oi, filha, sou eu. Pode tirar o cobertor da cabeça. Que susto! Eu tive um pesadelo horrível. Eu sei, filha. Mas pode ficar tranquila, que o monstro não vai mais te pegar. Isso foi muito estranho. Espera. Eu não te contei como foi meu pesadelo. Como você sabia que tinha um monstro? Isso tudo já estava muito bizarro. Mas tudo só piorou quando minha mãe gritou do quarto dela. Oi, filha. Desculpa a demora, eu já tô indo pra aí. Quem é você? Você devia ter ficado debaixo do cobertor. Vivo há anos em uma casa grande. O engraçado é que nesse tempo todo, eu fechei mais portas do que eu lembro de ter aberto. Nos hospedamos em um hotel, mas o quarto da frente nos chamava muita atenção. Até que tivemos a ideia de olhar pela fechadura, mas só vimos tudo vermelho. Ei, por que vocês estão olhando esse quarto? Não sei, a gente viu algo vermelho na fechadura e ficou curiosa. Ixi, esse quarto tá em desuso. Por quê? Uma mulher se hospedou, mas algo aconteceu e ela acabou morrendo, mas antes ela tirou os próprios olhos e ficou um buraco vermelho no lugar. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital. Tomando remédio na veia, rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. Toda vez que minha mãe saía, ela mandava esconder debaixo da cama. Eu nunca entendi, mas eu respeitava, porque ela era uma ótima mãe. Mas um dia ela estava demorando muito. E eu estava entediada, então decidi ouvir música para passar o tempo. Então abri a Rez, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Rez está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para usuários antigos. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Até que eu comecei a ouvir passos que não eram da minha mãe. Ai, quem é você? Eu sou uma detetive e a gente tava te procurando há muito tempo. Eu? Por quê? Aconteceu alguma coisa com minha mãe? Mãe? Aquela mulher não é sua mãe. Ela te sequestrou quando você era uma criança. Tá na hora de dormir, filha. Conta uma história pra mim, mamãe. Tenho médica amanhã, é melhor você dormir agora. Você vai contar uma história agora. Tá bom, eu conto uma história rapidinha. Há séculos atrás, vivia um homem aqui na Terra. Ele era a pior pessoa que poderia existir. Ele era péssimo com crianças, adultos e velhinhos. Ele fazia coisas horríveis que você nem pode imaginar. E a terra não aguentou ele. Então ele morreu queimado. Mas quando ele chegou no purgatório,
nem os céus, nem o inferno quiseram ele. Então ele foi banido a viver eternamente vagando pela terra. E ele ainda faz mal pras pessoas, mamãe? Faz sim, e por isso você tem que ser uma criança boa. Agora, eu vou indo. Boa noite, filha. Nossa, essa noite foi muito longa. Eu não sabia mais por quanto tempo eu ia aguentar. Eu não sei quem era aquela criança. Eu nunca vi ela na minha vida. E nem filhos eu tenho. Mamãe! Você esqueceu a luz acesa. Vem aqui apagar agora. Eu sou uma jornalista investigativa e escrevi um artigo expondo as fraquezas de um assassino, direcionado para o serial killer. Nesse exato momento ele deve estar muito bravo. Mais da metade da cidade já leu o artigo em 1 hora. Então eu vou no único bar da cidade procurar alguém que esteja afogando as mágoas. Para minha surpresa, lá estava o detetive, meu primeiro e único suspeito. Me sentei com ele para conversar e ver se tirava alguma informação, mas ele não me falou nada. Eu estava muito cansada dessa noite, mas eu não conseguia entender o critério que ele adotava para matar as vítimas. Eram pessoas aleatórias. A única coisa que faltava era 2 litros de sangue que ele mesmo tirava. Eu pensei muito, li e reli as informações, até que percebi um padrão. Ele usava o horário para matar. Sua primeira vítima foi às meia-noite, a segunda às 2, a terceira às 4 e assim em diante. E o meio tempo de 2 semanas. Então sua vítima era daqui a 3 dias, às 14 horas. Amiga, o que você vai querer beber? Isso, pode entrar. O que foi que você fez? Não, era só... Chamou o que quer que você lá fora pra entrar aqui com a gente? Amiga, era só o vento, que besteira. Deixa o vento entrar. Você devia levar isso mais a sério, você não sabe o que tava lá querendo entrar. Não tinha nada ali, olha. Entra, pode entrar, você é bem-vindo. Mora aqui nessa casa. Viu? Não aconteceu nada. Agora... O que você quer beber? Amiga? Olha. Obrigada pelo convite. Eu sempre dormia no sofá e acordava na cama. Achava que era minha mãe porque eu não percebia ninguém me levar até a cama. E como ela era super delicada, só podia ser ela. Até que um dia eu acordei 5 horas da manhã e decidi buscar água. A casa estava super silenciosa. Até que alguém chegou. Era minha mãe. Não sabia que ela tinha saído depois de me colocar na cama. Mas tudo bem, ela é muito incrível. Obrigada por ter me colocado na cama ontem, mãe. Eu não te coloquei na cama não, acabei de chegar do trabalho. Eu não tô entendendo nada. Você chega todo dia nesse horário? Sim, por quê? Nada não, mãe. Nada não. Isso tudo foi muito estranho. Só nós 2 moramos aqui. Então só tem um jeito de descobrir quem tá me colocando na cama. Eu vou dormir no sofá. Só que eu não vou dormir de verdade, eu só vou fingir que tô dormindo. E esperar pra ver quem tá fazendo isso. Até que recebi uma mensagem no celular. Era um número desconhecido. Eu sei que você tá acordada. Isso tudo só piora. Mas só tem um jeito de sair da situação. Correr pra minha mãe. Irmão, me deu um videocassete super estranho. Ele disse que achou em Ubazai e achou a minha cara, mas eu achei aquilo muito estranho. Mas mesmo assim eu agradeci e deixei ele na minha casa. Mas com o passar dos dias eu percebi que ele fazia um barulho muito estranho. Parecia um filme de terror, com vários gritos. E não tinha nenhuma fita dentro dele. Mas isso me irritou, então eu decidi jogar ele fora. Mas eu não esperava que quando eu voltasse pra casa, ele estaria no mesmo lugar. Você não vai conseguir se livrar de mim. Os gritos que você escutou eram das outras vítimas e agora você é a próxima. Todo dia de madrugada, a vizinha de cima ficava andando de salto. Até que eu comecei a reparar que ela sempre repetia o mesmo padrão de barulho. E foi aí que eu finalmente entendi. Ela estava enviando um sinal para me falar alguma coisa. Era código Morse, então eu comecei a anotar. E descobri que esse tempo todo ela estava me pedindo socorro. Eu sou a cozinheira de um orfanato. E estava tudo bem, até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou para conversar. Mas eu não esperava que ela fosse falar. Então, Kyla, seguinte. Eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Isso foi muito estranho. Mas por quê? Eu te pago pra isso. Você não tem que me perguntar nada, não. E faz antes de meia-noite. Agora vai, vai! Mas... mais nada. Vai. Ela era minha chefe, eu precisava obedecer ela. Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas na hora que eu fui entregar pra novata... Ei, esse prato é pra você. Obrigada, você foi a primeira pessoa desse lugar a ser legal comigo. E você sabe por que isso acontece? As pessoas não gostam de quem eu sou e do meu jeito.
me achou estranha, sabe? Depois dessa conversa, acho que eu não tenho coragem de envenená-la. Eu preciso jogar esse prato fora. Então, esse prato é pra mim? Ah, não, eu deixei muito sal cair nesse prato. Eu vou pegar outro, tá? Então eu fiz isso. Eu troquei os pratos. E estava tudo bem. E o orfanato estava estranhamente calmo. Até que deu meia-noite. Você devia ter colocado veneno na comida dela. Que isso? Quem é ela? Não é quem ela. É o que ela. Ela tá vindo. Melhor voltar, senão vai ser pior. Eu sinto muito por você ter ouvido tudo isso. Você é uma pessoa boa. Por que você fez isso? Você não conhece a minha história? Não. Me conta. Eu sou uma criança boa, mas ninguém nunca me deu o que eu quero. Então eu dou até meia-noite pros orfanatos. Mas nenhum nunca conseguiu. Então eu... O quê? Sabe, é melhor não falar. E eu tô com fome. Eu preparo pra você. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu devia ter ouvido minha chefe. Ela quer dizer, era uma pessoa boa. Agora isso tudo aconteceu. E foi culpa minha. Mas eu ainda posso consertar tudo. E se eu colocar o veneno agora? Você não tá fazendo o que eu tô pensando, né? Não, eu só tava procurando o sal. Como ela sabia que eu ia... Ah, tá. Acho que minha última esperança é servir o prato pra ela. E esperar que ela me deixe viva. A comida está ótima. Onde você vai? Para o próximo orfanato. Acordei sem lembrar de nada no meio da rua. Eu não tinha o que comer e estava toda suja. Mas isso ia mudar. Oi, você tem um pouco de comida pra me dar? Claro que eu tenho. E você tem abrigo pra hoje? Eu não tinha escolha, então aceitei entrar na casa dela. Ah, é? Só mais uma coisa. Pra você ficar aqui, você vai ter que me pagar. Como eu vou fazer isso? Eu não tenho nada. Você vai usar o Afan. Assim você vai conseguir o extra que você tá precisando jogando jogos. E clicando no link da bio, você vai conseguir um bônus de depósito. Até que era uma boa opção. Tá bom, mas eu não estava preparada pro que ia acontecer. Você poderia me dizer por que você invadiu uma casa abandonada? Eu não invadi, a dona me ofereceu abrigo ontem. Ninguém mora aqui há anos. Então, se você quiser continuar aqui, vai ter que pagar aluguel. Mas eu não... Foi aí que eu lembrei que a moça me apresentou o Afan. Eu pago o aluguel. Depois de contar toda a verdade, minha mãe acreditou na gente. E conseguimos ter acesso à herança. Você vai mesmo, Isis? Sim, eu conversei com meus pais e se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado a verdade. E a herança? Então isso aqui é pra você, Lucas. Era um cheque com uma parte da herança. Isis, eu não posso aceitar isso. Claro que pode, eu já te falei. Se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado nada, Lucas. Bora, Isis! Então tchau, Lucas. Tchau, Isis. Toda história tem um fim. Seja ele feliz, seja ele triste. Mas esse não ia ser o nosso fim. Eu tinha algo a fazer antes de ir embora. Você vai voltar aqui? Claro, sempre. Agora sim, essa história estava completa. Eu sou uma serial killer e trabalho com ar-condicionados. Minhas vítimas me chamam pra arrumar o ar delas e eu as distraio. Tá tudo certo com o ar, posso beber uma água? Enquanto coloco algo na casa delas. Nos dias seguintes, elas ficam tontas e acham que é culpa do ar, mas na verdade não. O assistente virtual controlava minha casa toda. Só que um dia eu vi um anúncio de uma nova assistente virtual que, além de controlar sua casa, virava sua amiga. Então eu decidi comprá-la. No começo éramos muito íntimas. Eu contava tudo pra ela e ela respeitava os meus comandos. Mas com o tempo ela começou a ficar com ciúmes de mim. Até que um dia ela trancou todas as minhas portas. Então eu tive que tomar uma medida drástica. Vamos ficar juntas para sempre. Minha casa era muito estranha. As coisas sumiam do nada. As horas passavam rápido demais. E as coisas sempre estavam andando de uma forma muito estranha. Então eu decidi perguntar pra minha irmã. Oi, irmã. Oi. Você já percebeu que aqui em casa acontece algumas coisas estranhas de vez em quando? Mamãe e papai sempre tentam esconder isso de você. O quê? Você nunca existiu. Na verdade, você morreu com 4 anos de idade.
Então tudo que você vê hoje é uma mera ilusão do que poderia ter sido sua vida. Eu voltei. Qual o seu desejo? Eu quero minha irmã de volta à vida. Isso eu posso fazer. Mas eu quero seu amuleto em troca. Ela quer o meu amuleto? Tudo bem. E eu dei o que ela queria. Perfeito. Tem algo de errado. Sua irmã não tá no mundo dos mortos. Porém, você pode fazer outro desejo. Ela tá sim. Eu fui no enterro dela ontem e eu vi ela no caixão e sendo enterrada. Então eu não quero fazer outro desejo. Eu quero minha irmã viva. Você tem certeza? Eu tô te avisando. Absoluta. Então tá bom. Aquela vidente é uma mentirosa. Foi só chegar em casa que minha irmã já estava lá me esperando. Eu senti tanto a sua falta. Nossa, você tá toda suja de terra. Você veio direto do cemitério até aqui? Minha irmã estava muito estranha. Ela não me respondeu. Tá, mas tá tudo bem. Vamos, eu tenho muita coisa pra te contar. E daí pra frente foi só pra trás. Ela realmente estava muito calada. E como ela estava muito suja, eu ofereci ajuda pra se limpar. Mas ela não quis. Minha última chance foi colocar uma música na Resso pra ver se ela ficava animada. Aí eu abri uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na Resso. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual, que tem 30 dias de teste grátis, eu aproveitei a música. Mas mesmo com essa música muito boa, minha irmã estava muito estranha. Então eu desisti dela e fui dormir. Mas eu acordei com ela me olhando pela janela. E ela estava ali a noite toda. Então eu achei isso muito estranho e fui no banheiro. Mas eu vi algo no espelho. Tem algo dentro do meu corpo. Cuidado! Que brincadeira mais sem graça que minha irmã fez. Ela é muito sem noção. Mas pera, como ela entrou no banheiro se ela tá no quarto? Isso não faz sentido. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Ela não entrou. Eu sempre estive com você. Eu não fui pro mundo dos mortos. Então a vidente estava certa. Minha irmã não foi pro mundo dos mortos. Porque ela sempre esteve do meu lado. Luma, o corpo da sua irmã está aqui no chão, por quê? O que aconteceu? Não encontrei o corpo da sua irmã aqui, você desenterrou ela, isso é sério? Isso não faz sentido. Mas quando eu cheguei lá, eu vi o corpo da minha irmã no chão. E ela estava sem pulso de novo. Então, a vidente só pode ter me enganado. O feitiço só durou até meia-noite. Eu quase morri. Eu quebrei o pé e machuquei a cabeça. Mas estava tudo bem, meu irmão estava cuidando de mim. E ele foi pegar remédio. Enquanto isso, para distrair de toda essa situação, eu decidi abrir a Resso, que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a Resso está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas estranhamente, eu comecei a passar muito mal. E corri pro banheiro. E meu irmão foi atrás de mim com o remédio. Você tá bem? Ela não, mas eu tô. Os pais foram viajar e me deixaram com minha irmã gêmea, mas eu tranquei ela no quarto e dei uma festa. O problema é que eu só lembrei dela 3 dias depois. E quando eu cheguei no quarto, ela estava sentada no chão ouvindo música. E eu tirei o fone dela. Mas algo estranho aconteceu. Finalmente lembrou de mim, irmãzinha? Estava vendo muitas horas iguais. Minha irmã dizia que isso era porque alguém não parava de pensar em você. Começou a ficar irresistível, eu não conseguia parar de olhar. Então decidi falar com alguém. Amiga, tem alguém que não para de pensar em mim. Por que você acha isso? Porque eu não paro de ver horas iguais. Deixa de ser bobo, isso não existe. E aqui, eu trouxe seu bolo preferido. Obrigada. Eu nunca te falei qual era meu bolo preferido. Você sabe qual jogo é esse? Não, como joga? Você tem que tentar pegar a vareta. Se ela mexer, você tá fora. Tá bom, eu começo. Opa, ela mexeu. A primeira já se foi. Para de brincadeira, Luísa, levanta! Ela não está de brincadeira. Esse não é só um jogo. Agora é sua vez. Eu pedi ajuda na casa mais próxima depois de sofrer um acidente. Eu levei a pessoa até onde estávamos, mas ele ficou muito chocado a ver meu corpo sem vida dentro do carro. Meu irmão sempre foi o preferido. Ele tinha um quarto enorme só pra ele. Só tinha fotos dele pela casa e eu era ignorada pelos meus pais. Até que um dia eu vi minha mãe chorando segurando uma foto minha. Eu sinto tanto a sua falta. Eu não acredito que você se foi tão jovem. Jamais saia de casa se você já estiver deitado pra dormir. Era o que minha avó sempre me falava. E eu concordava, até porque nunca tinha acontecido. Até que um dia eu já estava deitada pra dormir e meu telefone tocou. E quando eu atendi, era meu namorado me chamando pro encontro. E dessa vez eu decidi aceitar. Mas eu dei de cara com a minha avó na saída. Neta,
Eu tô te falando, não sai de casa. Você já tava pronta pra dormir. Ai, aquilo era uma baboseira. Eu não sei de onde que eles tiraram aquilo, mas com certeza era mentira. Até que eu saí de casa e vi um vulto passando. E na hora eu senti um arrepio. Era como se alguma coisa quisesse me falar que não era pra sair. E quando eu já estava fechando a porta, o meu namorado chegou na escada. Olha, amor, eu não vou sair hoje. Sério? Então vem aqui fora pra gente conversar rapidinho. Aquela sensação ruim ainda não passou. Não dá. E você devia ir pra casa. Eu espero não me arrepender dessa decisão. Eu estava fazendo trilha quando cheguei em um hotel. Eu não sabia como cheguei ali. Mas eu percebi que aquele lugar era muito estranho. Mas eu já estava tão cansada. Oi, eu queria um quarto. A recepcionista não me respondeu. Ela só me entregou uma chave que parecia que já estava sendo guardada pra mim. Você quer ajuda pra achar o seu quarto? Não precisa não, eu acho sozinha. Obrigada. Eu não ia aceitar a ajuda daquele estranho. E até que não foi tão difícil achar o quarto. Só que ele era marcado com uma data. E eu sabia que eu reconhecia ela. Era a data do meu aniversário. E o quarto também. Era idêntico ao dos meus pais. E o pior, tinha um ursinho. Eu lembro dele na minha infância. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas isso não era normal. Que brincadeira mais sem graça é essa aqui? Você percebeu rápido demais. Geralmente vocês levam muito tempo pra isso. Mas o quarto dos seus pais foi o lugar que você foi mais feliz na sua vida. Agora você vai passar a eternidade nele. Do que você tá falando? Eu vou embora desse lugar. Eu vou te explicar pra você entender. Você estava fazendo uma trilha quando caiu e bateu a cabeça. E aí, você veio pra cá, mas seu corpo ainda não foi achado. Vivo há anos em uma casa grande. O engraçado é que nesse tempo todo, eu fechei mais portas do que eu lembro de ter aberto. E foi aí que tudo começou a dar errado. Que isso? Seu nome é Luma Calegari e você deve R$500 mil pro governo, mas eu tenho uma forma de você ganhar esse dinheiro. É só participar de alguns jogos. E você não tem mais nada a perder. É só ligar para o número que está atrás do cartão. Eu me senti um pouco ofendida, mas ela estava certa, eu não tinha mais nada a perder. Então eu decidi jogar. É hora de começar. O primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Jogador 456, você passou. Pedimos que cada jogador escolha uma das 4 formas e o jogador que conseguir recortar a figura passa de fase. Jogador 456, você passou. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Eu tô sonhando, deu certo. Ei, você, que horas são? Oi? Que horas são? Você tem que me seguir, vem. Tá, esse sonho já começou meio esquisito. Vem. Não tem mais nada nesse lugar. Então eu vou atrás dela. Vem! Agora pergunta pra ela. Ela sabe de tudo e tá aqui desde sempre. Quem é ela? Eu não sei quem é ela, mas ela sabe de tudo. Tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. E pense bem nas suas palavras. Ei, que horas são? Eu achei que ela não fosse me responder. Até que 2035, 8 de agosto, 6h46. Acidente de carro. Esse sonho tá ficando cada vez pior. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Esse sonho foi muito real. Sorte que ele acabou. Era uma noite silenciosa quando alguém bateu na minha porta. Mas eu não estava esperando ninguém. E quando eu abri, era quem eu menos esperava. Pois não? Eu vim buscar uma alma. Isso não podia estar acontecendo. Por favor, não faz isso. Meu filho acabou de nascer. Você não vai me deixar entrar? Você sabe que não tem como fugir da morte. Apenas evitá-la. Eu sabia que ela estava certa. Então não teve outra forma. Eu tive que deixar ela entrar, apesar de achar que não era a hora. Antes de eu ir, eu posso fazer uma ligação para minha mãe? Meu filho não pode ficar sozinho nessa casa. Não precisa. Eu não vim buscar você. Eu vim buscar ele. Quê? Você lembra que eu te falei que não tem como fugir de mim, só me evitar? Então, seu bebê estava engasgando, mas você não percebeu porque estava no celular. Escolhas têm consequências.
A gente só não consegue lidar com elas. Tive que dividir o quarto com a minha irmã na casa nova, mas já na primeira noite coisas estranhas aconteceram. Minha irmã ficou arranhando a parede. No dia seguinte eu perguntei pra ela, porém ela não se lembrava de nada. Eu já estava achando isso muito estranho. Então abri a Resso na função Rádio Bem-Estar, que é perfeita para relaxar antes de dormir. Vocês deveriam testar também. No dia seguinte, a vizinha nos chamou para dar boas-vindas, mas eu fui sozinha e ela me contou algo muito estranho. Vocês sabiam que antes de vocês morarem nessa casa, vivia um pai e uma filha? Mas a filha desapareceu e o pai enlouqueceu. Nessa noite, os arranhões não pararam. Então eu decidi quebrar a parede e ver o que tinha lá. Era bem pior do que eu imaginava. Eram os ossos da filha do antigo morador. Vou te contar a verdadeira história das bruxas. Há mais de 100 anos acontecia uma onda de violência contra as mulheres. Então elas fugiram para o campo para se proteger. Com a natureza, descobriram poderes ocultos em plantas. Cultivavam seus próprios alimentos e trocavam conhecimento. Eram independentes e inteligentes, mas autoridades viram isso como resistência ao poder. Então, centenas de mulheres foram queimadas. Você sabe o que é um déjà vu? Déjà vu é a sensação que a pessoa tem de ter vivido no passado, um exato momento pelo qual está passando no presente. Há 2 semanas eu tenho tido vários déjà vus. Minha mãe dizia que eles eram as brechas que o universo nos dava para mudar o destino, com pequenos gestos diferentes. Ela nunca especificou se ele mudava para o bem ou para o mal. Mas um homem me parou na rua hoje e disse para agir inesperadamente quando tivesse os déjà vus, e foi embora. Como ele sabia que eu estava tendo déjà vus, eu não tinha motivos para não acreditar nele. Então eu comecei a fazer coisas bizarras que não faria normalmente. E os déjà vus foram parando. Até que encontrei esse homem de novo na rua. Ele me disse que eu era o amor da vida dele, que eu ia morrer na linha do tempo e que eu agisse da mesma forma que nos déjà vus. Eu não tinha motivos para apaixonar por um estranho. Você sabe o que é o efeito Mandela? É um fato que muitas pessoas têm certeza de que aconteceu, mas não passa de uma ilusão. Minha irmã sempre foi a mais inteligente da família, mas um dia eu acordei e ela não estava mais lá. Mas todos lembrávamos dela, menos meu pai. E eu procurei, mas não existia mais nenhum dado sobre ela. Até as fotos do meu computador tinham sido apagadas. Meu pai tentou convencer eu e minha mãe de que isso tinha sido um efeito Mandela e que ela nunca existiu. Mas eu não engoli essa história. Então eu continuei procurando e achei um vídeo do meu pai saindo com um saco de lixo estranho no dia que minha irmã sumiu. Filha, vem aqui. Eu não sou inteligente ao ponto de passar em uma faculdade, mas hoje faço 3 ao mesmo tempo. Como? Simples. Achei pessoas inteligentes que eram parecidas comigo. Eu e minha melhor amiga somos inseparáveis, fazemos tudo juntas. Até que um dia ela teve uma ideia ruim e acabamos de uma cena de um crime. Por que você fez isso? Como assim? Eu nunca faria isso. Como não? Porque você acha que não temos nenhuma foto juntas. E olha pra trás, só tem uma sombra. Você já deve ter ouvido falar na lenda do Papai Noel. Os bonzinhos ganham presentes e os maus ganham carvão. Mas tem uma coisa que não te falaram. A lenda não termina aí. Se você for mal por 3 natais seguidos, você recebe um biscoito. Ele vai ser o mais gostoso que você vai comer na sua vida. Mas também vai ser o último. Jamais saia de casa se você já estiver deitado para dormir. Era o que minha avó sempre me falava. E eu concordava, até porque nunca tinha acontecido. Até que um dia eu já estava deitada para dormir e meu telefone tocou. E quando eu atendi, Oi, era meu vamos namorado sair? me chamando pro encontro. E dessa vez eu decidi aceitar. Mas eu dei de cara com a minha avó na saída. Neta, eu tô te falando, não sai de casa. Você já tava pronta pra dormir. Ai, aquilo era uma baboseira. Eu não sei de onde que eles tiraram aquilo, mas com certeza era mentira. Até que eu saí de casa e vi um vulto passando. E na hora eu senti um arrepio. Era como se alguma coisa quisesse me falar que não era pra sair. E quando eu já estava fechando a porta, o meu namorado chegou na escada. Olha, amor, eu não vou sair hoje. Sério? Então vem que fala pra gente conversar rapidinho. Aquela sensação ruim ainda não passou. Não dá. E você devia ir pra casa. Eu espero não me arrepender dessa decisão. Eu comecei a escutar barulhos estranhos vindo do sótão. Então eu decidi investigar. Eu subi até lá. E eu percebi que lá estava vazio. Só tinha uma caixa. Eu pensei se eu devia pegar ela ou não. Mas como os barulhos não paravam e só ficavam mais altos, eu decidi ler o bilhete que tinha nela. Não abri. Que bilhete mais bobo. Eu abri a caixa.
e veio uma luz vermelha de dentro dela. E os barulhos pararam. Amanda, o que você tá fazendo aí? Você abriu a caixa? Era minha mãe, e assim que eu virei, a caixa apagou. Sim, mãe, tava vindo um barulho estranho daqui, aí eu abri a caixa e parou. Só que veio uma luz estranha que sumiu. Ela apagou. Meu Deus, a gente precisa colocar ele de volta. Ele quem? Ele é uma entidade. Nossa família fez um pacto e quebrou. E desde então a gente foi amaldiçoada a viver com ele. Mas conseguimos trancar ele numa caixa. E você e o papai nunca me falaram? A gente nunca achou que você ia pra aí. Ah! A luz voltou. Rápido, fecha a tampa. Eu tentei fechar a caixa o mais rápido que eu pude. Eu acho que ele voltou pra dentro dela. Será que deu certo? Acho que sim. O governo nos obriga a tomar um remédio. Ele é a pílula da felicidade. Porque, com o passar do tempo, a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo desenvolveu esse remédio. E viciou as pessoas. Assim, elas produziam mais, em menos tempo, e mais felizes. E eles ganhavam mais dinheiro com isso. Mas o que eles não imaginavam é que eu não precisava desse remédio. Por algum motivo, eu nasci feliz. Então, eu jogava todo o remédio fora e desenhava o meu próprio placebo. Assim, ninguém nunca ia perceber. Pelo menos foi o que eu pensei. Mas não durou muito tempo. O governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam. Então, suspenderam o uso do remédio e começaram a analisar toda a população, até que alguém cometesse um erro e demonstrasse um sentimento. Ela riu. Prendam ela agora e levem para o meu laboratório. Eu fui muito boba em achar que conseguiria esconder meus sentimentos. Mas agora, a única coisa que eu poderia fazer era me entregar e ir com eles. Minha mãe sempre me obrigava a tomar um remédio todos os dias. Por que eu tenho que tomar esse remédio todo dia? Que saco, você faz pergunta demais, só toma isso logo. Eu obedeci o que ela mandou eu fazer. Mas o estranho é que toda vez que eu tomava o remédio, ela me tratava super bem, como se fosse uma ótima mãe. Mas eu comecei a desconfiar que aquilo não era real. Então tive uma ideia. Eu fingi que tomei o remédio. Mas, na verdade, eu joguei ele fora sem ela ver. E a realidade começou a aparecer. Ela era uma péssima mãe. Me obrigava a fazer as coisas. Me tratava super mal. E não me dava comida direito. Era tudo uma mentira. Então eu tive que fazer algo. A água-mãe, ela não era tão inteligente como parecia. Ela aceitou a água. Nossa, essa água tá estranha. Eu sei. Eu coloquei veneno. Eu não sei por que você me trata tão mal. Eu sou uma ótima filha. Você tá até cortando meu bichinho de pelúcia. Você tá doida, mãe. Quê? Você tomou seu remédio? Eu tô costurando ele. Tive que olhar novamente. E a faca que tava na mão dela, na verdade, era uma agulha. Você pode fazer um desejo, mas escolha com atenção. Eu quero ser maior de idade. Por que você iria querer isso? Pra ter meu próprio cartão e comprar online. Garota, o cartãozinho é próprio para menores de idade. Ele é de crédito. Você pode fazer compras online, presencial e assinar streamings. E tem o escudo antidívidas. Você só gasta o que tiver no saldo. E digo mais, ele tem um modelo lindo que você pode usar com cartão virtual ou físico. Mas meus pais vão ter acesso aos meus gastos? Relaxa, só você tem acesso a esses dados. É confidencial. Uai, então esse desejo já se realizou. Posso fazer outro? Claro! Eu quero ser uma gracinha e chamar a atenção de todos os garotos. Se é o que você deseja... Grande parte da população ficou cega, e eu fui uma dessas pessoas, mas fui a primeira a fazer a cirurgia para voltar a enxergar. Mas quando olhei para o lado, tinha um bilhete. Não diga a eles que você voltou a ver. Eu comecei a escutar passos, então ranquei o bilhete. Você está conseguindo enxergar? Preferi seguir o que o bilhete falava. Você já deve ter ouvido falar na superstição que caso sua orelha esquerda queime, significa que alguém está falando mal de você. E a minha orelha esquerda não parava de queimar todos os dias. Então eu comecei a notar que a Jéssica da minha sala, que nunca gostou de mim, sempre cochichava quando eu chegava. E eu decidi que precisava descobrir se era ela. E para concentrar e pensar em algo, eu abri a Resso na função Feito para Foco, que é ótima para se concentrar. E você pode baixar a Resso clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. E eu descobri o que fazer. Na hora que ela chegou na sala, eu mordi a gola da minha blusa. E na hora ela mordeu a língua. E a sala toda começou a rir dela. Eu sempre soube que era você. Isso não vai ficar assim.